É importante a gente reconhecer que uma empresa, ao tomar uma decisão por avançar num determinado tema, o tema de direitos humanos, o tema de clima, o tema de integridade, é uma combinação de fatores. Ela está tomando um pouco essa decisão porque é importante para o seu negócio, porque é importante para o seu futuro. Eu vou conversar agora com Jorge Abraão, presidente do Instituto Ethos. Neste momento de crise, um momento difícil para a nossa economia aqui no país, como é que você está vendo as políticas internas das empresas de inclusão, de um maior equilíbrio entre os funcionários, questão de gênero, de raça? Como é que você está vendo isso? Olha, em momentos em que a gente tem redução da atividade econômica, crise econômica, evidentemente que as empresas reagem de uma determinada forma, reduzindo os seus investimentos em algumas agendas, né? Essa é uma das agendas, a agenda do desenvolvimento sustentável. Muitas vezes ela é reduzida nesses processos. Agora, é importante a gente reconhecer que uma empresa, ao tomar uma decisão por avançar num determinado tema, o tema de direitos humanos, o tema de clima, o tema de integridade, é uma combinação de fatores. Ela está tomando um pouco essa decisão porque é importante para o seu negócio, porque é importante para o seu futuro. E essa decisão do importante para o negócio, ela é combinada, ela pode ser, digamos assim, incrementada ou não em função do ambiente que a gente está vivendo. Então uma crise, ela contribui, ela não acaba com, mas ela contribui para uma redução. E vai depender do ímpeto da empresa em entender que para o seu negócio é fundamental o avanço de algum desses temas para ela permanecer com um determinado grau de investimento nisso. O tema dos direitos humanos, da inclusão, é fundamental para as empresas e eu entendo que deveria ser encarado, nós aqui do Instituto Ethos, como algo prioritário, porque a reputação da empresa está relacionada à relação que ela tem com o seu público interno, com as comunidades, com os consumidores, e é fundamental, portanto, um posicionamento dela neste tema. Há uma pesquisa realizada recentemente, né, e já há algum tempo, mais um estudo mais recente sobre as políticas das 500 maiores empresas do Brasil. No que diz respeito à questão de gênero, à inserção de mulheres, o que essa pesquisa mostra? Pois é, Luciane, vou falar da pesquisa, eu só queria fazer uma colocação em relação a isso. É muito importante, só fazer um contexto, uma contextualização. É muito importante, as empresas são fundamentais no avanço de algumas agendas. As empresas representam 2/3 da geração de riqueza no mundo e 3/4 da geração de empregos. Portanto, qualquer agenda que a gente queira que avance, necessariamente deve contar com o envolvimento, o engajamento das empresas para que a gente consiga ter escala, para a gente conseguir movimentar mesmo as peças, digamos assim, para poder avançar nesses temas. É por isso que o Ethos tem feito já há um bom tempo nesse tema de direitos humanos essa pesquisa, porque para combater a desigualdade social, que é um tema muito importante no mundo, é um tema muito importante no nosso país, é um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável lançado recentemente pela ONU, para que a gente consiga avançar nesse tema, as empresas têm um papel muito importante. E é um papel que pode trazer muito resultado para elas, como negócios também. E qual é esse papel? De inclusão social. E que inclusão social? Via a diversidade. Porque a diversidade ela contribui para a redução da desigualdade. Por quê? Porque diversidade significa a diversidade de gênero, ter mais mulheres dentro das empresas. Significa ter diversidade de equidade racial dentro das empresas. E significa ter também uma questão de um olhar para a orientação sexual, para o público LGBT.
a combinação dessas questões pode fazer uma empresa mais diversa. Uma empresa mais diversa é uma empresa mais sensível. É uma empresa que pode captar melhor o que está acontecendo na sociedade. É uma empresa que pode explorar melhor o potencial de inteligência, de criatividade, de inovação, que está espalhado necessariamente, igualmente, por todos esses públicos. E qual foi a conclusão com relação à presença de mulheres nas corporações? As mulheres nas empresas, eu vou citar, por exemplo, os cargos executivos. Os cargos executivos dentro das empresas, as mulheres têm hoje um percentual de em torno de 6% de 13% dos cargos executivos. 13% dos cargos executivos e os homens têm 97%, 87% dos cargos. É um pouco essa combinação, 13 e 87. O que acontece é que no Brasil as mulheres representam 51% da nossa sociedade. Portanto, há uma subrepresentação das mulheres dentro dos cargos executivos das empresas. E o interessante é observar que a pesquisa mostra é que as mulheres, elas também recebem um salário menor que o dos homens nos mesmos cargos. E também mostra a pesquisa que as mulheres têm mais educação, têm mais tempo de educação do que os homens. Então, o que nós ficamos e nos defrontamos é que as mulheres ocupam menos os cargos executivos, mas as mulheres têm mais estudos e elas têm um salário menor. E isso implica em quê? Implica em nós termos consciência de que isso está acontecendo e criar políticas afirmativas dentro das empresas para permitir que haja um equilíbrio maior desses quadros, para que as empresas aproveitem melhor os recursos que estão dentro da questão das mulheres em cargos executivos para tomar outros tipos de decisão, outros tipos de diretrizes que podem ampliar a sua visão de mundo e de negócios. Questão racial dentro das empresas. A questão racial dentro das empresas ela é mais radical do que a questão de gênero. Então, os negros nas empresas representam 6% dos cargos executivos das empresas. Agora, eles são 53% da sociedade brasileira. Então, também aqui existe uma subrepresentação nos cargos executivos. E os negros também recebem menos do que os homens brancos nos mesmos cargos. Então, também aqui existe algo em que a gente precisa reparar. Uma coisa importante é que o Ethos faz essa pesquisa, Luciane, desde 2001. Portanto, a gente tem um olhar de 15 anos de como é que essas questões estão evoluindo. Em 2001, os negros ocupavam aproximadamente 1,3% dos cargos. Portanto, é importante reconhecer que houve um aumento de 1,3 para 6. Mas esse aumento, ele não dá conta, digamos assim, do momento social que a gente vive no país, na nossa sociedade. Quer dizer, esse aumento que teve em 15 anos, a permanecer essa velocidade de crescimento, nós vamos demorar 150 anos para os negros terem a mesma representação que tem na sociedade dentro das empresas. Então algo precisa ser feito. De novo aí, políticas afirmativas, guias temáticos em que as empresas possam observar, e o Ethos tem guias temáticos sobre esse tema, em que as empresas têm perguntas de como elas estão, o que elas têm que fazer para evoluir, que políticas elas têm que adotar, porque isso sim pode fazer com que se inverta esse processo. E não é por uma questão filantrópica, não é por uma questão somente, é importantíssima a questão de justiça, mas é uma questão porque efetivamente isso pode mudar os negócios, e há pesquisas de importantes instituições como Harvard, por exemplo, que diz que uma empresa mais diversa é uma empresa que tem melhores resultados financeiros. Então, quando você combina todas as informações, você percebe que essas são agendas fundamentais para a gente conseguir fazer com que as empresas cada vez mais incorporem esses processos. Presença de profissionais LGBT nas corporações. Esse é um tema também muito atual. O Ethos tem trabalhado sobre isso. Nós fizemos recentemente uma cartilha sobre a questão LGBT dentro das empresas, propondo políticas, algumas diretrizes para as empresas adotarem nessa direção. É um tema que vem crescendo muito, embora as empresas ainda não tenham uma pesquisa
muito clara sobre isso. Nós temos tentado fazer, mas o que tem acontecido é estímulo a políticas afirmativas nessa direção, reconhecimento desses públicos, espaço para que eles possam ter transparência, que possam se assumir dentro das empresas, que sejam respeitados por isso. E é da mesma maneira um público, como na questão de gênero, como na questão de raça, que é um público que pode se a empresa tiver essa compreensão, ela pode estar, de alguma forma, aproveitando todo o potencial que existe embutido dentro do público LGBT. E a idade dentro das empresas? É uma outra questão. Nós temos falado de alguns temas, gênero, raça, público LGBT, mas há um tema que é transversal a esses todos, que é a questão intergeracional. Também é importante para uma empresa ter um olhar de um jovem, mas é muito importante ter um olhar de uma pessoa mais madura. A combinação dessas questões é que eu acho que pode trazer uma gestão de risco, um olhar para oportunidades, diretrizes, sensibilidade em relação a tomadas de decisão. Então, esse é um outro tema que tem sido também estimulado dentro das empresas, um olhar para que haja uma combinação intergeracional, para que a gente não tenha só uma camada, uma faixa em que a gente tenha dentro das empresas aí um determinado olhar. Hoje em dia nós temos de alguma forma liderando as empresas, os homens brancos entre 45 e 65 anos, o que faz com que elas tenham um determinado olhar. A mistura desse grupo com outros é que pode trazer uma riqueza e uma abertura de oportunidades muito grande para as empresas. Rapidamente, antes da gente encerrar, houve parceiros importantes para a realização desta pesquisa, não foi? Foi. O BID, por exemplo, é fundamental, né? O BID tem esse olhar da promoção dos direitos humanos, e quando a gente está falando desse tema de direitos humanos em empresas, como é que as empresas podem atuar nele, e ele foi muito importante, é um parceiro-chave para a gente conseguir avançar nessas pesquisas do perfil. Jorge Abraão, muito obrigada por todas essas informações, parabéns pelo trabalho de vocês no Instituto Ethos, e até uma próxima entrevista aqui com a gente na Educascope TV. Obrigado, Luciane, foi um prazer estar com vocês, e o Ethos, todo o material do Ethos está disponível gratuitamente para quem quiser acessar. Muito obrigada. Luciane Miranda para a Educascope TV.